Então, de quem seria essas duas memórias, né? De Labelle de Ju e Como Dois Animais. De quem seriam essas duas memórias? Se seria só de Alceu Valença ou se seriam minhas? Ambas as duas memórias seriam minhas, dessas duas músicas, associado a esse clipe de Wayne Home. É, Como Dois Animais está relacionado ao da esquerda, o cabeludo grandão. E Labelle de Jutan está associado a ele, mas também está associado ao da direita, que ambos os dois moravam no mesmo bairro da Caxangá. Porque foi o da direita, esse que se chama César, que eu uma vez vi na praia. Eu estava deitada debaixo do guarda-sol e ele passou por coincidência embaixo do guarda-sol não sei como que eu me lembro que eu estava de olhos fechados e quando eu abri os olhos eu vi ele na minha frente passando assim embaixo, eu resolvi dar um oi pra ele, que eu me lembrei que era alguém que morava no meu bairro. Foi quem eu vi na praia. Nessa música La Belle de Ju diz que um rapaz viu uma moça na praia, ela era muito bonito e não tinha olho azul. E ele é um rapaz que eu conheci no bairro da Caxangá, muito bonito e não tem olho azul. Então eu não sei de quem é essa memória, se é minha, se é do da esquerda ou se é o da direita, mas foi o que aconteceu e com quem aconteceu, entendeu? Agora o da direita, como dois animais, o grandão cabeludo que hoje não sei quando vai ser conhecido como Alceu Valença, o da direita, o da esquerda. Ele também é labelle de Ju, porque, como eu já falei, é uma beleza rara. Não é todo dia que você encontra um homem assim tão bonito. E era um rapaz de 19 anos que eu conheci na adolescência, no meu bairro da Caxangá, aqui em Recife. Mas ele também é labelle de Ju, é uma versão de homem muito bonita, mas a memória como dois animais é, é minha ou é dele, mas aconteceu comigo e com ele, não exatamente como na música, porque na música Como Dois Animais diz que era uma onça e um cão vagabundo que fez amor na praça como dois animais. Mas o que eu lembro, né, que aconteceu, é o que eu lembro, que foi uma menina de 14 anos e um rapaz de 19 anos que se beijaram na praça. Depois de ele ter me roubado um beijo, nós nos beijamos na praça e não passou disso. Entendeu? Não houve sexo. Inclusive que se houvesse sexo, é, não seria com uma onça no cio, porque eu com 14 anos eu nem era moça, eu era menina ainda, eu não entrava em período fértil com 14 anos de idade. Eu só fui me tornar moça, acho que com 15 anos. Então, Alceu Valença, aos 19 anos, beijou uma menina na praça, uma menina que ainda nem era moça. E não passou disso, de beijos. Não houve mais nada além de beijos e pegação, né? A gente se abraça quando a gente beija outra pessoa, mas não houve sexo. E se houvesse, eu não teria como engravidar. Como eu já falei e repito, eu não era moça, eu era menina ainda. Eu não tinha período fértil. Então eu não era uma onça que entrou no cio. Ele não era um cão vagabundo, ele era um rapaz que ficava embaixo do prédio dele conversando com meninos e vendo as meninas que passava, é, ele era muito, como é o seu Valença, como aparece ele era muito comunicativo, ele era extrovertido, era o tipo de, ele não era tímido, ele era aquele menino de 19 anos que se ele via uma menina que, sei lá, que passava. Se ele achasse bonito, eu acho que ele tentava uma forma de se aproximar, como ele tentou de mim, como eu também já vi ele beijando. Eu já vi ele beijando uma outra menina. Antes de eu pensar que ele fosse me roubar um beijo e falar comigo uma primeira vez. Então, esse foi Alceu Valença. E
o verdadeiro Dudu Nobre que eu conheci, né? Que eu conheci. Que era tímido. César, do bairro da Caxangá, que já morava mais próximo à minha casa, ele era tímido. Ele não era, como é que eu posso explicar? Ele não chegava nem perto do jeito de Alceu Valença, que era virado. Alceu Valença, que é Igor, ele era virado, ele era muito comunicativo, ele... Todo mundo, acho que ali próximo à casa dele conhecia ele, entendeu? Ele era conhecido por todo mundo, todos os meninos. Já esse outro não, César, ele era bem tímido. Eu conheci ele voltando com os rapazes de algum lugar de Boa Viagem, no ônibus, e a gente viu que descia na mesma parada e os amigos dele tava brincando, falando de garotas. E ele ficou com vergonha do que os amigos dele estavam fazendo e depois ele me pediu desculpa. Dias depois a gente se viu de novo no ônibus, ele me viu de novo. Mas ele era tímido, ele não era aquele tipo de homem que tem esse costume de ficar, de ser popular. Ele não tinha o jeito não de que ele era popular, o garanhão, o cara que chega em mulheres assim, não, entendeu? É, que é um perfil de rapaz que as mulheres, né, se apaixonam muito. O rapaz mais tímido, mais comportado, mas também por causa da idade dele, ele já tinha 20 anos, eu tinha 13 anos, eu conheci ele um ano antes. Eu era mais pirralho ainda, eu só tinha 13 anos e ele já tinha uns 20 e poucos anos, ele era sério. Ele já era adulto, ele não era nem mais adolescente, deve ser por isso também. Essas são as duas músicas que eu lembro desses flashes estranhos de memória que eu tenho associado a esses dois clipes aí, de Wayne Home, entendeu? É, eu gosto muito de lembrar dessa época. Eu fui muito feliz porque eu conheci pessoas, conheci rapazes muito bonitos até. Conheci muita gente, eu já vi muita gente bonita no carnaval, no bairro onde eu moro, ou por onde eu passei, por onde eu passo eu vejo gente bonita, entendeu? Mas dizem também, né, que beleza não é tudo e algumas pessoas aí bonitas podem ser, como fala naquela música de Alceu Valença também, é um diabo louro, né? Um diabo louro apareceu na minha frente com cara de gente bonita demais. Existe vários diabos louros por aí, mas também existe muito diabo moreno por aí também. Existe muito diabo negro, muito diabo ruivo, existe diabo de todo tipo aí, entendeu? É, mas eu acredito, né, que as pessoas bonitas, elas têm a tendência de ser menos diabólicas, de ser mais felizes na vida, entendeu? Eu suponho, né, na vida real, não na ficção, porque a vida está se transformando na ficção graças à tecnologia, né? Mas a tendência, né, que se uma pessoa é muito bonita, se ela atrai a atenção das outras pessoas, não por querer, mas naturalmente pela beleza dela, é uma pessoa mais feliz, é uma pessoa feliz. É uma pessoa feliz, entendeu? Uma pessoa que foi paquerado, que paquerou, que também teve a coragem de tomar a iniciativa de paquerar outras pessoas, de tentar roubar um beijo, de tentar conhecer, perguntar pelo menos o nome. Essas pessoas são felizes, né? Na vida foram felizes. Porque se ela teve a coragem de perder a timidez e se aproximar de outras pessoas, ela vai ter memórias para guardar disso. Ela tentou e ela viveu a vida dela, né? E ela vai ter boas memórias para guardar, entendeu? Eu acho que é muito ruim uma pessoa que nem tentou nada, que nem tentou se aproximar de ninguém, que nem nunca paquerou, ou por timidez, ou porque se achava superior às outras pessoas, não tentou se aproximar delas, essas pessoas não vai ter muita memória boa para guardar, entendeu? São pessoas que hoje levam uma vida mais meio sem graça, meio fria, meio
entendeu? Tudo já aconteceu, cada um seguiu sua vida, mas a gente é feliz porque a gente guarda boas lembranças. Eu acho que deve ser muito ruim pessoas que não têm lembranças boas, né? E em relação a ser bonito ou ser feio, quem é feio ou quem acha que é feio, é, vai, vai, vai ter toda uma vida para provar a sua feiura, porque isso é relativo, né? É relativo a feiura. E vai ser tentado também acreditar que não é bonito porque esse negócio aí de engenharia social, essa lavagem cerebral toda que estão fazendo aí, é inclusive para as pessoas esquecerem o padrão natural da natureza das coisas, de como as coisas realmente são, e passe a duvidar do próprio valor, né, da própria beleza, inclusive até distorcer os padrões de beleza verdadeiros, né, que foi deixado pela natureza, a herança da natureza, não nossa. Nós herdamos do nosso DNA, da nossa genética, e esquecer, né? De repente as pessoas vão esquecer realmente como realmente é o rosto humano, né? O rosto humano verdadeiro, entendeu? Mas o ser humano original, né, natural, ele tem um padrão de beleza não muito extravagante, não muito exótico, comum, mas bonito naturalmente, né? Bonito naturalmente o ser humano, né? Desde a origem dos ancestrais, das tribos, o ser humano já tem uma forma natural bonita e a tendência é melhorar, porque com a evolução, a fisionomia, o DNA vai sofrendo mutações e possivelmente essas mutações vai eh, deixando mais sofisticado a fisionomia das pessoas, vai ganhando mais detalhes que antes não tinha, antes das mutações, né? Novos detalhes, novas coisas que vão ser também memorizadas e guardadas no DNA da pessoa. E sim, ela não vai ser tipo sei lá, um vampiro, um zumbi, um lobisomem, vai ser boas mutações, né? A altura, as pessoas vão ficar mais altas, cada vez mais altas, o olho clareia das pessoas fica com novas cores, ganha novas cores o olho, né? A íris do olho da pessoa, azul, verde. Eu já vi gente que tem olho violeta, olho. A pele clareia, claro. Por um lado é bom, por outro nem tanto, né? Por causa do câncer e exposição à luz solar não é algo positivo. E se ficar branco demais, diz que as mulheres não gostam muito, né? De homem também muito branquelo. Mas a tendência do ser humano é cada vez ficar mais forte, mais bonito, né? Isso é uma coisa boa. Mas não acho que isso seja um motivo de pessoas estar se degladiando, competindo por causa de homens. Nem muito menos motivo para comemorar uma gravidez de alguém que tinha uma beleza rara ou porque tinha olhos coloridos que não era mais castanho ou porque não acho não que isso seja motivo de celebração global mundial não, entendeu? Eu acho que um casal, né, que se ama e se respeita, eles vão fazer de tudo para manter a privacidade, o sigilo da vida deles e eles vão, claro, celebrar o nascimento de uma criança. E isso é normal. Mas eles não vão sair por aí soltando piada para ninguém que a família deles é que a família deles é superior porque o filho deles nasceu com uma cor diferente do que a dos outros ou ficou mais claro. Não, isso aí não existe não. Se isso está acontecendo aí na internet, entendeu? Até
insinuação, insinuando que quem não tem aquela cor ou quem é diferente é inferior àquele perfil daquela pessoa. Dizendo que gente com rosto oriental não tem alma ou é inferior. Índios, né? Dizendo que os índios é, são pessoas inferiores aos negros. Eu tô vendo uma parada dessa acontecer aí, entendeu? Que eu saiba, né? Que eu saiba, as índias, as mulheres índias sempre foram muito, como é que eu posso dizer, desejadas, inclusive, os homens, os europeus, quando vieram conhecer o Brasil, se atraíram pelas índias e daí nasceram vários filhos de mulher que era índia com homem branco, inclusive. Do mesmo jeito que os europeus que voltaram para a África para visitar a África depois de muitos anos vivendo na Europa também se impressionou com a própria origem deles, né, que vem da África, e com a beleza das mulheres da África. Então essas polêmicas aí de alguém que não tem o que falar ou tá tentando ganhar vantagem com essas coisas aí, com essa confusão toda aí, entendeu? Não tem polêmica, não existe polêmica. Todo mundo sabe a própria origem, mesmo que a pessoa perca a memória, só de olhar um pra cara do outro, a pessoa já, assim, como é que eu posso dizer, por instinto mesmo de sobrevivência, as pessoas se reconhecem. Quando as pessoas detectam rostos uma das outras e memorizam esse rosto, é uma forma de identificação e de reconhecimento também. Então não tem como uma coisa dessa acontecer. Se eu hoje perder toda a minha memória, eu esquecer quem eu sou, aos poucos a gente vai recuperando a nossa memória de novo, entendeu? E se reconhecendo e vendo pelas coincidências, né, o rosto das pessoas. Não é só tecnologia de scanner, de reconhecimento facial, é bem mais que isso aí. Então não tem como nada disso aí funcionar não. Sinto muito.